Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante, né? Envelhecer. Como vocês sabem, né? Eu tenho os meus vídeos que falam de atividade física e ao mesmo tempo eu também falo como ser cuidadora de idosos. Hoje eu vou falar meio termo, né? Que são situações que eu estou passando e sentindo na pele como os idosos sentem, né? Vamos falar de envelhecimento, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa, na rua, né? Aonde você vai, como que as pessoas te recebem quando sabem que você está envelhecendo? Às vezes as pessoas já olham para você e falam assim: "Nossa, cabelo branco, lá vem o idoso". Mas às vezes por trás daquele idoso existe um idoso lúcido, um idoso consciente de tudo que está acontecendo, um idoso que não vai falar só de remédio, porque provavelmente já começa em casa, né? Na casa da gente, onde mora, geralmente as pessoas falam muito de remédio, de médico, de consulta, né? Então, o assunto em geral, onde tem idoso, é sempre sobre isso, né? Remédio, consultas que vão ter, exames que vão fazer, remédio que tem que comprar, o assunto é sempre a mesma coisa, a não ser que seja um idoso que seja ativo, né, que faça uma atividade física, que está sempre em ação. Então tem situações que ele consegue estar no controle dos medicamentos dele, tá atento às consultas dele, mesmo que precise de alguém só para poder acompanhar, mas ele está atento. Mas a maioria das vezes os familiares que tomam conta desse lado, e a gente, quando chega na casa dos idosos, a gente cuida também dessa parte, que é a medicação, que é, dependendo da situação, agendar uma consulta, acompanhar no exame, enfim. Mas eu vou falar de como que é a visão. Em casa, o assunto é sempre esse. Por quê? Porque não é um idoso que às vezes está ativo, né? Que está ali fazendo atividade física, que sai, vai numa praça, tem amizades, tem o convívio social lá fora. Então, o que ele tem é aquilo ali de dentro de casa, falar de remédio e falar de consultas, enfim, esses assuntos. Quando você sai pra rua, você vai, às vezes, ao encontro de alguém, você vai passear, você vai no shopping, você vai numa festa, você vai em qualquer lugar, porque tem idosos que fazem tudo isso, não tem só idosos que falam de remédio, medicamentos, essas coisas, né? Quando você sai, a visão também é assim, né? Às vezes as pessoas... Tem pessoas muito gentis, né? Que tratam os idosos assim, com muito respeito, com muito carinho, né? Porque talvez pense que vai envelhecer, ou talvez por causa da educação que teve da família. Então sabe realmente respeitar uma pessoa, vamos dizer aí, de cabelo branco, né? Que eles vê e de repente já fala assim, já é idosa. Mas tem muitas pessoas também que não sabem respeitar isso, né? Que ficam, vamos dizer, desfazendo do idoso, né? Isso acontece. Às vezes você vai numa loja, quer olhar uma roupa, você sente que o atendimento não é a mesma coisa. Você entra, às vezes, numa padaria, o atendimento ele é diferenciado, porque a nossa sociedade ainda não entendeu que o nosso país está envelhecendo e muitas pessoas talvez não foi criado para poder aprender a respeitar os mais velhos. Na educação antiga, isso era de folhetim, vamos dizer. Você tem que sempre respeitar os mais velhos, né? Talvez não fazer piada, talvez não fazer brincadeiras desconfortáveis, não fazer comentários desagradáveis, mas isso não é sempre que acontece. Então, às vezes você vai sair, você tem essa dificuldade, né? Tem aqueles também que gostam de aproveitar porque vê uma pessoa de idade. Então, se for um local que for um local de vendas, por exemplo, já vão querer dar um desperto porque é um idoso, enfim. Por isso que às vezes eu estou falando sempre nos meus vídeos sobre atividade física, porque quando você faz atividade física, quando você consegue ter o controle da sua situação em várias vezes, mesmo que não seja 100%, mas você tem um pouco de autonomia, eu percebo que as pessoas te respeitam mais.
porque elas percebem que você sabe desenrolar situações melhor, elas percebem que você anda, você se locomove, você se vira sozinha, então eles já ficam assim, puxa, não é um idoso daquele que só fala em remédio e médico. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, mais ou menos parecida. Nesse dia, na véspera do ano novo, eu fui passear com a idosa que eu cuido de uma senhora. E na visão das pessoas, ela de cadeira de roda, eu de cabelo branco, duas idosas, certo? Até aí tudo bem. Cheguei no local que eu fui com ela, né? Eu moro numa cidade que é praia e tudo, fui comprar uma água de coco pra ela, que ela gosta muito. E o que aconteceu? Eu passei o cartão e tem aquele comprovantezinho que sai do cartão e que eu sempre tenho mania de pedir aquele comprovante, né? É hábito meu. Aí eu pedi o comprovante. Ela quer o comprovante? Eu quero. Pedi o comprovante. Dei água de coco para ela, a gente tomou água de coco, ficou passeando para lá, sentada num banquinho e tal. Passou mais ou menos 1h30, mais ou menos, lá vem a senhora que vendeu a água de coco novamente. Eu acho que você não pagou a água de coco. Eu falei, paguei. Aí a idosa também falou, pagou. Ela pagou sim. Aí eu falei assim, eu paguei. Não, você não pagou. Eu falei, peraí que eu vou procurar aqui. E mostrei pra ela o comprovante. Achei o comprovante e mostrei pra ela. Aí ela pediu umas desculpas, tal, que não tava a fim de enganar a gente e tal e tal. Enfim, se eu não tivesse aquele comprovante, eu poderia ter no celular. Só que no celular, suponhamos que a bateria acabasse e eu não tivesse como provar, entendeu? Então, assim, são situações que o idoso passa, que todos os lugares que ele vai, sempre que ele vai comprar alguma coisa, dificilmente. Você vai numa farmácia comprar um medicamento, chega na farmácia, você quer empurrar um monte de vitamina, um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa é idosa. Se você vai num local fazer qualquer coisa, comprar uma roupa, que eu já acompanhei paciente assim, aí eles têm aquela má vontade de atender porque acha que o idoso ele não vai comprar, que ele só vai olhar, enfim. Então eu vejo como tem lugares que a gente é muito bem atendido, não estou falando todos os lugares, mas são dificuldades que os idosos vão enfrentando e que eu estou começando a ver essa situação que é muito difícil. Então, assim, quando você não faz nada em função sua, parece que esses problemas de idosos já começam em casa. Por quê? O idoso, ele conta muito as coisas, ele repete muito as coisas, né? Digamos assim, para quem é cuidador, tem que ter essa paciência, porque ele vai contar, dependendo do idoso, se for um idoso que tem Alzheimer, ou se for um idoso que esteja com problemas, de repente, começando um tipo de demência, outra situação, ele vai contar a situação várias vezes. E você vai ter que ouvir várias vezes, como se não tivesse ouvido aquela história, porque é a história que ele tem para contar. Foi a história que ele teve na vida dele, a história que de repente ele passou, então ele vai sempre repetir. Em casa, dependendo da situação, às vezes ele contou tanto aquela história, às vezes os familiares já estão cansados, né? Uns trabalham, outros de repente já ouviu tanto aquilo que eles não têm mais paciência de ouvir. Então, o que eu falo, que eu estou sentindo na pele e vendo como meus idosos eles têm as dificuldades, é essa dificuldade que está aí, entendeu? Que as pessoas não têm paciência, as pessoas mal sabem que o quanto um idoso pode passar de experiência de vida para eles. Ninguém tem paciência de ouvir. Então, por isso é bom você estar sempre fazendo algo para que você esteja com a mente ativa, para que seu corpo consiga se locomover sem muita ajuda. É lógico que você vai precisar de ajuda, tem várias situações, mas se você tiver essa oportunidade de colocar em prática uma atividade física para você ter essa dependência, para você ter autonomia até mesmo ao falar, isso é muito bom. As pessoas não conseguem entender que vão envelhecer, né? Às vezes as pessoas que têm essas dificuldades para lidar com o idoso, você percebe quando você vai, as pessoas que pegam um ônibus,
às vezes o motorista passa e deixa o idoso lá, sabe? Você chama um Uber, aí o Uber já vê que é um idoso, dependendo da situação, ele não, se for um idoso que você tem aqui, que seja cadeirante, que você tem que colocar ele lá dentro, fechar uma cadeira, guardar a cadeira, o motorista raramente ele está disposto a ajudar. São pessoas que não estão preparadas para lidar com pessoas de idade. E isso é muito claro, né, gente? Porque no passado, por mais que era, vamos dizer, era um passado quadrado, né, que muita gente acha que é, eu já não acho que era, mas as pessoas respeitavam muito os idosos. Hoje isso não acontece. É lógico que tem situações que é difícil, às vezes o idoso também, dependendo da situação, ele já está nervoso, ele já está agitado, ele às vezes também aproveita da idade, tem idosos que aproveitam da idade, não são todos, né? Então, são várias situações que você consegue ver que a sociedade não se preparou e não está preparada para poder ter essa convivência com o idoso. Não sei se na sua casa já tem alguém idoso, ou se futuramente vocês vão ter, ou se você já é um idoso que já está nessa fase, ou se você é alguém que já está caminhando para ser idoso. São dificuldades que vão ter que ser enfrentadas. Não é fácil envelhecer, né? Como eu sempre venho falando nos meus vídeos, que a gente só tem uma alternativa, ou você morre antes ou você vai envelhecer. Se você puder envelhecer tendo um pouco de autonomia sobre você, é ótimo, porque são situações simples que a gente está vendo aí, mas se você não é uma pessoa, se você é uma pessoa que não pratica uma atividade física, não procura algo para fazer, para melhorar a sua mente, melhorar o seu corpo, para você ter essa dependência, para você conseguir ter um pouco de autonomia sobre você mesmo, são momentos assim vamos dizer, de dificuldades que é muito triste. E a gente percebe que isso vai acontecer com a maioria das pessoas, né? Porque se você nasce, mais natural que você cresce e que passe por todas as fases da vida e que vai envelhecer. Então, são situações que eu estou comentando com vocês, que são experiências próprias. Os meus vídeos são todos as minhas experiências. Eu não conto nada que tipo assim, aconteceu com um colega minha, que eu vi, são experiências próprias. Porque como eu já falei para vocês, eu estou numa fase dos dois lados. Eu estou envelhecendo e além disso eu sou cuidadora de idosos. Então assim, eu consigo ver o meu lado envelhecendo e o lado do idoso que já vamos dizer, já envelheceu ou precisa de cuidados, precisa de atenção. E envelhecer é isso. E envelhecer é uma coisa tão boa, desde que você tenha qualidade de vida, porque às vezes as pessoas ficam doentes. Eu acredito que tenha muitos idosos doentes, muitos acamados, muitos com dificuldades, que aí se torna um sofrimento, né? Então, é isso que eu sempre quero passar nos meus vídeos para vocês, uma experiência sempre minha. Tudo que eu contar aqui de atividade física, de experiência com idosos, são coisas que acontecem comigo. Então, por que não fazer de 2026 um ano diferente para você, né? Começa aos poucos, né? Começa dando uma volta na calçada da sua casa, começa a ir no parque, começa, sabe, levantando e sentando da cama até você conseguir ter uns movimentos. Se você já vai para academia, parabéns. Se você não vai, eu te desejo boa sorte, que você consiga ir, consiga ter o domínio sobre a sua situação, porque você vai ficar bem, não tem outro caminho, você vai ficar bem, assim como eu estou bem. Olha eu fazendo um vídeo aqui para compartilhar com vocês essa experiência. E a ideia, caso vocês mudem de opinião, vocês corram atrás dos objetivos, que nunca é tarde para você começar, é vocês também passar
para a próxima experiência de vocês. Ao contrário de ficar falando de remédio, de ficar falando de médico, é passar a experiência de vida, o que a atividade física está trazendo para vocês. Desde já eu agradeço todos que já se inscreveram no meu canal. Quem não se inscreveu, eu peço que por favor inscreva. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por ver os meus vídeos, e em breve eu volto com novos vídeos para poder compartilhar com vocês experiências vividas na pele, tá? São experiências próprias mesmo, tá bom? Tchau, obrigado.